Aí vamos lá. Mostrei para vocês que a primeira etapa do planejamento de uma contratação é o ETP. Mostrei para vocês o que é o ETP, o que deve ter na essência do ETP. Depois a gente passou por aqueles artigos 40, 41, 42, 43, 44, porque são artigos nos quais a nova lei de licitações ela fala especificamente do planejamento em compras, planejamento em serviços, planejamento em obras. Tá? São informações que serão importantes para que a gente possa montar o ETP, fazer os estudos pertinentes lá no ETP, e depois que esse ETP está pronto, nós temos que definir definitivamente, né, colocar as definições finais do objeto com os requisitos da contratação. E aí, então, isso vai ser disposto ou no termo de referência, ou no projeto básico, ou, se for contratação integrada, no anteprojeto. Tá? Então, termo de referência, hoje, atualmente, é basicamente utilizado em quase todas as contratações, com exceção de obras e serviços de engenharia. Então, em quase todas as contratações hoje, nós vemos que o objeto é descrito em um documento chamado termo de referência. Essa nomenclatura termo de referência, ela surgiu onde? Surgiu lá em 2000, no decreto 3555 de 2000, decreto federal, que criou o pregão em âmbito federal. Então, lá no decreto 3555 está falando, olha, quando você for realizar o pregão, o objeto deverá ser refletido em um instrumento chamado termo de referência. Então, a partir de 2000, nós começamos a utilizar essa nomenclatura. E essa nomenclatura não existe na 8666. Depois ela veio na lei do pregão, a 10.520, e ela veio, né, todo o regulamento de pregão citando aí o termo de referência. O que fala essa lei nova? Definição de TR. Termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Então, a lei diz o que deve estar contido no termo de referência? A definição do objeto, a fundamentação da contratação com base lá no estudo técnico preliminar, a descrição da solução como um todo. Opa, olha só. Então, quer dizer que lá no ETP, eu estudei a minha necessidade, eu verifiquei diferentes soluções, comparei essas soluções, verifiquei qual é a melhor solução. E lá no ETP eu descrevi essa solução como um todo. Então, o que eu faço? Aquela descrição que eu fiz no ETP, eu trago para o termo de referência. Então, por isso que eu falo, não há como hoje eu fazer um TR sem antes ter feito um ETP. O ETP é essencial para que eu possa elaborar esse termo de referência. Só que o termo de referência eu vou incluir mais informações. Eu vou colocar os requisitos da contratação, que eu vou trazer lá do ETP, mas eu vou incluir, olha, o modelo de execução do objeto, o modelo de gestão do contrato, eu vou incluir os critérios de medição e de pagamento do objeto, como é que eu vou medir e pagar, as formas e critérios de seleção de fornecedor, ou seja, vai ser qual modalidade, se for bem o serviço comum, vai ser pregão, se for bem o serviço especial, não. Então, assim, essas informações vão aparecer no termo de referência. Além disso, é no termo de referência que eu vou fazer a pesquisa de preços definitiva, é no TR que eu vou fazer o meu orçamento estimativo, a estimativa do preço. Eu detesto essa expressão que o pessoal usa na lei, que é a estimativa do valor. Não é valor, é preço, não é? Porque preço é uma coisa, valor é outra. A gente está falando de preço, né? Eu vou estimar o preço da contratação para poder contratar bem e gerar o maior valor para a sociedade. Valor é subjetivo, né? E a letra J, adequação orçamentária. Sabemos que, assim como na 8666, a nova lei de licitações ela exige também que eu verifique se eu tenho disponibilidade orçamentária. Então, depois que eu tenho a estimativa do preço, eu tenho o preço global estimado, aí eu vou lá no meu orçamento e verifico, será que eu tenho orçamento? E se eu tiver orçamento, eu faço o que a gente chama de reserva ou bloqueio orçamentário, justamente para segurar aquele recurso orçamentário para fazer face à futura despesa que será gerada. Então, isso é o termo de referência. E aí tem alguns pontos importantes trazidos aí no parágrafo 1º do artigo 40 em relação ao TR. Tá? Então, quando eu vou construir o termo de referência, eu preciso colocar lá a especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização. Então, essa é uma outra novidade da nova lei, a possibilidade de nós termos contratações
usuais e eu catalogar, eu padronizar essas contratações, esses objetos, essas especificações e colocar isso num catálogo eletrônico, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Esse é um ponto a ser observado no TR. Outro ponto, eu tenho que indicar os locais de entrega, assim como as regras de recebimento provisório e definitivo. É óbvio que eu tenho que dizer onde vai ser entregue, porque uma coisa é entregar um produto na cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa é quando, por exemplo, eu contratava lá pelo Ministério Público, que a entrega tem que ser em vários municípios diferentes. Isso onera demais a contratação, nem toda empresa consegue entregar, então a gente tem que estudar de forma mais detalhada para saber se é pertinente ou não fazer uma entrega em um local único, se é melhor a empresa distribuir as entregas, ou se entrega tudo num lugar só e nós distribuímos. Até esse nível de detalhamento e de estudo é necessário fazer lá atrás para poder colocar essa informação no TR. Tá? Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica do produto que vai ser comprado. Então, esses são pontos importantes que devem constar do termo de referências para compras. E aí vem um ponto aí que gerou muita polêmica na nova lei, que inclusive todos achavam que esse artigo seria vetado e não foi vetado, que é o tal do artigo é o artigo dos artigos de luxo, né? Esse artigo aí, artigo 20, foi colocado por causa daquele escândalo do STF das lagostas, né? Quem se lembra aí, acho que foi em 2020, teve todo aquele escândalo, né, de lá no STF comprarem lagosta para as refeições, né? Então, veio a seguinte questão: os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração deverão ser de qualidade comum, ou seja, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. E aí eu grifei aí, né? E eu pergunto, o que é um artigo de luxo? Porque eu, Eduardo, eu posso considerar um determinado produto de luxo. Mas se você perguntar para o ministro do STF, aquilo para ele é normal, é usual dele. Então, isso é muito subjetivo, não é? Então, é necessária a criação de um regulamento. Então, os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum ou luxo. Ou seja, se eu tenho uma necessidade, eu não posso comprar um artigo de luxo para atender a essa necessidade. Eu tenho que comprar um artigo comum. Só que eu preciso de um regulamento que faça essa classificação. O que é luxo e o que é comum. E vou mais além. Criou-se tanta força esse dispositivo que o parágrafo 2º ele fala, olha, a partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente do referido regulamento. Ou seja, desde o dia 1º de abril de 2021, já está contando o prazo, tá? Os órgãos, né, os poderes ali, têm 180 dias para definirem, por meio de regulamento, o que é artigo de luxo e o que é artigo comum. E aí, então, aquele órgão, aquela esfera, aquele ente federativo que não definir, não vai poder fazer compras por com fundamento na nova lei, até que faça o seu regulamento. Então, vejam a preocupação que o gestor público colocou aqui, o legislador colocou aqui. O Marquinhos até pergunta, e bebida alcoólica? Boa pergunta, Marquinhos. Bebida alcoólica, né, é artigo de luxo? Não, eu acho que entra em outra seara, né? A seara aí é uma discussão antiga. Se eu posso utilizar dinheiro público para comprar bebida alcoólica para um determinado evento, sim ou não, né? E aí a gente pode ficar discutindo aqui e cada um vai dar a sua opinião, né? Então, assim, eu creio que a questão aqui não entraria no mérito de se é bebida alcoólica ou não alcoólica. Eu acho que seria uma coisa mais mesmo de coisas de alto nível, né, a lagosta, eu posso comprar uma lagosta, não posso? Então, assim, eu acho que até é bem complexo fazer esse regulamento, né? A gente não tem muitos parâmetros para fazer esse regulamento. O Mário coloca, seria interessante fazer uma pesquisa para saber se já houve algum órgão que já regulamentou. Mário, eu não conheço, tá? Provavelmente, assim que regulamentarem, eu devo receber isso. O que eu sei é que o governo federal abriu uma consulta pública. Então, já tem uma consulta pública que foi aberta já há um tempinho, só que até agora não vimos o resultado, tá? Foi aberta uma consulta pública no âmbito do governo federal, justamente para receber, né,
ideias e orientações sobre a elaboração do regulamento federal desse artigo 20 da 14.133, tá? Mas até agora, realmente, eu não sei dizer se algum ente federativo já fez a sua regulamentação. E, com certeza, quando fizerem, haverá muitas cópias, né? Então, provavelmente, está todo mundo esperando o governo federal fazer e depois vai todo mundo copiar o que o governo federal fez. Então, isso, infelizmente, acontece muito hoje na nossa prática. E, saindo do TR, vamos falar um pouquinho de projeto básico. Projeto básico, se a gente pegar esse texto aí, ele é quase idêntico ao texto da 8666. É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar perfeitamente, isso aí não tem na 8666, esse dimensionar perfeitamente não tem na 8666, a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação. Olha ali o que eu falei, olha, elaborado com base nas indicações dos ETPs, ou seja, dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Ou seja, praticamente foi copiada a definição que já existia na 8666. E perdura e persiste a dúvida. Eu acho que perdemos uma grande oportunidade de sermos mais objetivos, né? Nós não, na verdade, quem legislou, né? A lei perdeu essa oportunidade. Porque uma das grandes discussões que nós temos aí é: quando é que eu utilizo o projeto básico? Quando é que eu utilizo o termo de referência? Até hoje, todo mundo faz muita confusão, existem várias interpretações diferentes. Então, só para a gente entender, na 8666 só existe uma nomenclatura, projeto básico. E a definição da 8666, inciso 9 do artigo 6º, é praticamente idêntica a essa definição que eu acabei de mostrar. Projeto básico serve para caracterizar o quê? Obra ou serviço. Só que quando a gente lê o restante da definição, está muito focado para a área de engenharia. Inclusive, quando a gente lê os elementos que devem estar contidos no projeto básico, tá? São todos focados em engenharia. Então, muitos entendem que o projeto básico é só para obras e serviços de engenharia. Consequentemente, nos demais casos, eu deveria utilizar o termo de referência. Esse é um entendimento muitos doutrinadores, muitos gestores trabalham com esse entendimento, tá? Agora, olha só, na 8666 só tem a nomenclatura projeto básico. A nomenclatura termo de referência surgiu no pregão, legislação do pregão. O pregão é para quê? Aquisição de bens e serviços comuns. Então, alguns entendem que, se o objeto for um bem ou serviço comum, a modalidade tem que ser pregão. Se a modalidade tem que ser pregão, obrigatoriamente o objeto precisa estar descrito onde? No termo de referência. Então, se o objeto não é comum, consequentemente, ele tem que estar descrito no projeto básico. Não necessariamente sendo uma obra, mas poderia ser um serviço especial. Tá? Então, esse entendimento também tem sido muito utilizado. Então, vejam que existem esses entendimentos distintos na prática. Eu costumo dizer o seguinte: o mais importante não é a nomenclatura, o mais importante é o conteúdo que nós vamos encontrar nesse documento. Isso é o mais importante, isso é fato. Tá? Mas seria muito importante que a nova lei tivesse resolvido isso, mas ela não resolveu. Porque se eu pegar aqui de novo a definição de TR, está escrito que o TR é para compras e serviços. E se eu pegar a definição do projeto básico, está descrito que o projeto básico é para obras e serviços. Ou seja, quando é compra, ficou muito claro para mim que se eu vou comprar algo, eu tenho que especificar esse produto onde? No TR. Quando é obra, também está muito claro para mim que não pode ser TR, tem que ser projeto básico. Serviço de engenharia também. Agora, quando é um serviço, pode ser TR, pode ser projeto básico. Então, tenho para mim que vai continuar prosperando o entendimento que veio no Decreto Federal 10.024 de 2019, que foi o decreto que criou o nome de bens e serviços especiais. Bens e serviços comuns já veio na lei do pregão, e o que não é comum é chamado de bem ou serviço especial. Então, qual é o entendimento que tem prosperado hoje? Se o objeto que eu vou comprar ou que eu vou contratar é um bem ou serviço comum, eu vou descrevê-lo no termo de referência. Se o objeto é uma obra, um serviço de engenharia ou um serviço especial, ou seja, aquele que não é comum,
eu vou descrevê-lo no projeto básico. Esse é o entendimento que tem prosperado majoritariamente. Eu acredito que ele persista, já que a nova lei não foi objetiva e não esclareceu isso.